Leilin seguiu as instruções da bruxa e colocou as duas mãos na bola de cristal gelado. Vibrações. Um estranho sentimento tátil foi transmitido pela ponta dos dedos. A cabeça de Leilin doía, como se houvesse uma vareta de vidro mexendo dentro. Junto com o início de sua dor de cabeça, a bola de cristal na frente de Leilin também emitia um leve brilho. Muito bom! Não deixe ir! A bruxa olhou atentamente para a bola de cristal. Como a dor aumentou, a bola de cristal nas mãos de Leilin também ficou mais brilhante. Não! Não mais! Leilin apertou os dentes, e a dor que praticamente dividiu seu cérebro em dois fez com que ele afrouxasse o aperto incontrolavelmente. Ok. Então você está neste nível? A bruxa assentiu com a cabeça. Ela tirou uma caneta de pena de ganso e rabiscou a forma de Leilin. Categorizamos a aptidão dos acólitos em 5 classes, sendo a primeira série a pior e a quinta a melhor. Você está no 3º ano, um grau intermediário. A bruxa disse quando ela virou um anel em sua mão e fez uma marca estranha na pele de carneiro, que estava brilhando intensamente com a luz. Meu exame aqui acabou. Você vai atrás de mim. Próximo. Ao ver uma jovem com sardas entrando na tenda, Leilin pegou o papel de pele de carneiro, levantou-se e agradeceu, depois ergueu a cortina pendurada da tenda, indo para o próximo procedimento na fila. A área ainda era tão espaçosa quanto a anterior, e no meio havia um velhote de barba branca. A partir do layout desta tenda, deve haver apenas 2 testes. É realmente simples, pensou Leilin, sentando-se diante do velhote e entregando-lhe o formulário. 3ª série? Não é tão ruim. O velhote de barba branca acariciou seu queixo. Tudo bem. Agora, para testar a afinidade elementar. O velho velhote bateu no tampo da mesa e abriu-se, e uma bacia negra surgiu do centro. Esta bacia de água não era lisa. Parecia ser feito de pedra, e havia uma espécie de metal líquido fluindo no interior que lembrava mercúrio. Olhe com cuidado para a água. A voz do velhote soava, aparentemente com um tom autoritário. Leilin não pôde deixar de desviar toda a sua atenção para o centro da bacia hidrográfica. Com seu foco constante, o mercúrio no meio girava continuamente e se transformava em um redemoinho, como se uma boca se abrisse no fundo. Agora, me diga, o que você vê? Os olhos de Leilin estavam um pouco vidrados, sombras e um redemoinho de cor preta. E há manchas vermelhas perto da circunferência externa. Algo mais. Há também pontos verdes de luz na área circundante. Há muito verde. De modo nenhum. Muito pouco. Ok. O velho velhote estalou os dedos, e Leilin de repente voltou a seus sentidos. O que aconteceu comigo? O seu teste já acabou. No aspecto das afinidades elementares, você tem a mais alta afinidade com os elementos sombra e trevas, depois disso é o elemento fogo, e você também tem uma pitada de afinidade com o elemento vegetal. Enquanto o velhote falava, ele rapidamente preencheu o formulário e acrescentou sua impressão. Deixe-me dar-lhe alguns conselhos. Magos são capazes de usar todo tipo de energia. Mas somente seguindo o caminho que você tem a mais alta afinidade, você pode progredir o mais longe possível. O velhote entregou o formulário de volta para Leilin. Tudo bem. Seu teste acabou. Saia da entrada dos fundos e comece a escolher sua academia. Leilin fez uma reverência e saiu da tenda. Quando ele levantou o dossel na parte de trás, um raio de luz do sol veio brilhando. A chip reproduz o estado em que eu estava antes. Uma interferência desconhecida fez com que o hospedeiro entrasse em um estado de hipnose. Como esperado. O rosto de Leilin ficou sombrio, e então ele exalou impotente. Felizmente, a outra parte não tem mais intenções, senão... No fundo de seu coração, sua sede de poder só ficou mais intensa. Ei! Leilin! A voz de George tocou ao lado de seus ouvidos. Você também terminou seu teste de aptidão. A voz de George viajou por cima. Sim. Leilin acenou com a cabeça e acenou com a forma de papel de pele de carneiro nas mãos. Eu completei também, hehe. Eu, esse jovem mestre, sou um gênio com um 4º grade fitness.
George riu alto, com uma expressão excessivamente presunçosa. Eu não estou muito familiarizado com a classificação dos acólitos. Você poderia explicar isso em detalhes para mim? Perguntou Leyland. A família de George era muito maior do que a família do Visconde Farlier, e ele sabia mais segredos sobre os magos. Claro! Isso tudo é conhecimento comum. Não importa em qual academia você entre, haverá pessoas que lhe dirão. George disse. As aptidões dos acólitos são classificadas de acordo com a chance de serem promovidas a um magus apropriado, e são classificadas em 5 graus. E o 5º ano é o mais alto, com 90% de chance de se tornar um mago. A 4ª série é um pouco inferior, mas ainda há 50% de chance. Eu, esse jovem mestre, sou um gênio neste nível. Haha! Meu pai definitivamente vai ficar exultante. George fez uma digressão, ele estava claramente muito empolgado. E o resto? Depressa e diga. Leyland deu um soco no ombro de George e finalmente trouxe George de volta aos trilhos. Oh! Anteriormente mencionei até a 4ª série. O que está abaixo é a 3ª série, onde há uma chance de 10% de se tornar um mago. Quanto à 2ª série, há apenas 2 a 3% de chance, e a 1ª série é a pior, com apenas 1% ou até 0,1% de chance. De qualquer forma, há apenas uma chance para o 3º ano e acima. Quanto ao 1º e 2º grau, basicamente, eles só podem ser um acólito toda a sua vida. Então esse é o caso. Parece que minha nota é do meio. Não deveria haver academia que me rejeitasse, nem me considerariam importante. Leyland analisou sua situação atual. Que tal a afinidade elementar? Continuou Leyland. A afinidade elementar é o caminho futuro de um mago. Você sabe, alguns magos podem manipular raios, alguns magos podem manipular fogo, e outros podem até mesmo manipular o gelo. Estes são todos os caminhos de escolha. Embora o magus seja capaz de usar qualquer tipo de magia elementar em teoria, aqueles com a maior afinidade não apenas deixarão a velocidade de lançamento mais rápida, mas também mais poder. Se um elemento do fogo magus quisesse lançar um feitiço à base de água, ele não apenas consumiria mais energia espiritual, mas o poder do feitiço também enfraqueceria muito. Poderia haver uma convocação de piscina à base de água que termina como apenas uma bola de água. Em suma, a afinidade elementar determinará o caminho de um magus, e a aptidão determinará até que ponto o magus pode caminhar nesse caminho. George concluiu. A última frase faz todo sentido, mas não parece ser sua. Leyland repetiu as palavras da última frase. Ele. Você descobriu. Estas são as palavras de um mago viajante. Eu os vi na sala de estudos do meu pai. George disse embaraçado, enquanto coçava a cabeça. Oh, certo. Eu finalmente consegui perguntar por que os cavaleiros de vestes negras eram tão frios e distantes. George parecia ter se lembrado de algo e estava ansioso para compartilhar as novidades. A força de um mago, mesmo que ele seja apenas um acólito, não é algo que um cavaleiro possa suportar, então você não acha que o desempenho das vestes negras quando viajamos foi um pouco estranho? Aliás, há algo de estranho nisso. Leyland acenou com a cabeça e perguntou com uma conjetura. Será que eles têm algum conhecimento? Não. George balançou a cabeça. Meu querido irmão, você está adivinhando na direção completamente errada. Esses cavaleiros de manto preto são, na verdade, um dos experimentos de um mago. Uma experiência. Os olhos de Leyland se arregalaram. Em seu mundo, conduzir um experimento ao vivo sempre foi um tabu para a ciência, e mesmo se houvesse algum, eles eram feitos em sigilo. Mas aqui, eles realmente fizeram isso de forma tão aberta e honesta. No processo do experimento, esse lote de amostras experimentais já havia sofrido uma overdose de radiação e não viveria mais do que vários anos. Foi por isso que eles foram usados como materiais descartáveis para escoltar acólitos como nós. Este foi o motivo. Leyland pensou no rosto pálido de Ângelo e silenciosamente acenou com a cabeça. Mais cedo,
O AI-chip havia escaneado e detectado traços de radiação, mas a radiação descoberta nos magos do manto branco era 100 vezes mais concentrada, de modo que Leyline naturalmente pensou que não havia nenhum efeito. Para nós, magos, seremos acólitos, pelo menos, que cavaleiro não gostaria de se prostrar e esperar que os escolhamos para nos servir no futuro? Os únicos who não vai nos levar a sério são aqueles que não viverão por mais do que alguns dias. George disse com alguns arrependimentos. Seu rosto estava indignado. Parece que, como herdeiro de uma grande família nobre, ele estava descontente com as maneiras rudes das vestes negras de antes. Ouvi dizer que, para os rapazes do Ocidente, não só tinham sido tratados como jovens mestres pelos cavaleiros ao longo da jornada, como até dormiram com alguns deles. A insatisfação de George durou apenas um momento, antes de se transformar em uma expressão vulgar. Dormi com alguns deles? Leyline estava um pouco mais acordada. Há também cavaleiros femininos? É claro que, embora os cavaleiros femininos sejam geralmente bastante musculosos, alguns praticaram algumas técnicas únicas, então eles ainda parecem muito bons. Além disso, a força de um knight feminino é bastante boa e pode suportar todos os tipos de tratamento. Especialmente durante a relação *ao, o par de coxas enfraquecidas ao seu redor, esse sentimento é maravilhoso demais para as palavras. O personagem atual de George era o de um porco lascivo. Leyline recordou suas memórias. O pirralho do passado também era um playboy, mas obviamente ele não podia competir com George, que era de uma família tão grande e nobre, então, de fato, ele não tinha tocado em um cavaleiro muito feminino antes. Havia vários cavaleiros femininos sob o Visconde, mas todos tinham músculos volumosos, o que fez com que Leyline se sentisse revoltada. Balançando a cabeça, ele não queria discutir o conteúdo desse assunto com George. Eu entendo agora. Vamos escolher nossa academia. Meu pai já escolheu para mim, eu vou estar participando da Ivory Ring Tower. Minha família tem um relacionamento com um dos magos seniores por dentro. Por que você não vem comigo também? George fez um convite. Leyline estava um pouco tentado, mas vendo o anel em seu pescoço, ele ainda hesitou. Antes disso, o Magus nunca disse em qual academia o anel poderia me ajudar a entrar. E se isso se transformar em uma restrição? Não. Eu gostaria de andar e olhar em volta mais. Leyline recusou educadamente. Tudo bem, então, vou realizar os procedimentos. Você pode ir até a área para o Ivory Ring Tower procurar por mim. George balançou as mãos e apertou a multidão. Onde devo ir? Eu não me importo mais, vamos conferir as academias primeiro. Leyline caminhou sem rumo pelo acampamento e viu todo tipo de tendas interessantes com estranhas formas e tamanhos. Alguns eram como um cogumelo gigante, onde uma pequena porta em formato de leque se abria no meio, e alguns poderiam muito bem ter usado algum tipo de crânio demoníaco com chifres estranhos, onde os acólitos podem entrar na tenda pela boca feroz do diabo como se fossem entrando em uma casa assombrada. E na frente de todos esses edifícios diferentes estavam marcados com palavras. É a língua do continente, que ainda está bem. Leyline deu uma olhada, viu alguns dos nomes da academia e os memorizou. Ivory Ring Tower, Academia Mercifura, Vetlan Gardens.